paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 36, verso 22 em diante, onde fala da reunião do povo de Deus, né? E a restauração desse mesmo povo, Israel. Em nome de Jesus. Senhor, Pai poderoso e santo, Criador do céu e da terra, venha, Senhor, ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Senhor, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e todo mal. Pai santo, Deus de poder e Deus de glória, apresentamos a nossa casa, nossos filhos diante de ti, Senhor. Vai repreendendo, meu Pai, toda armadilha e toda cilada, todo engano, todo mal, toda palavra contrária. Consagramos a nossa vida, nossos filhos, a nossa casa diante do teu altar. Senhor, toca, Senhor, nos corações, repreende a fúria do inimigo, repreende todo o mal, todo engano, em nome de Jesus. Amém? Ezequiel, capítulo 36, verso 22, que diz assim: Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não faço isto por respeito de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, o qual profanaste vós entre as nações por onde foste. Então Deus deixa bem claro, né, aqui a respeito desse versículo, de que ele não está ali, né, poupando o povo de passar pelo mal por amor desse povo, mas sim por amor do seu próprio santo nome, né? Porque a casa de Israel, porque o povo de Deus havia profanado o nome do Senhor entre os pagãos, né? Tinha se profanado ali entre os que não conhecem, né, o povo de Deus, que não conhece a Deus verdadeiramente. Eles que eram para ser luz entre os gentios, eles tinham profanado, tinham adquirido os costumes daqueles povos. Então aqui reforça o que foi dito no verso 21 desse mesmo capítulo, que Deus, ele estava fazendo isso não porque o povo era um povo merecedor, não. E santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual vos profanastes no meio deles, e conhecerão quais gentios, que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos seus olhos. Então, Deus, ele diz aqui que quando, né, eles forem purificados diante dos olhos dos pagões, né, do povo iníquo, daqueles que pensam que esse povo perdeu já a promessa. Não, mas a promessa está sobre eles e estendeu-se a nós, gentios. Sempre foi propósito de Deus salvar toda a sua criação. Mas ele escolheu um povo para levar ali a aliança, a presença, para levar, né, como se deve viver na face da terra, um exemplo do que Deus quer para nós. E Deus não rejeita ninguém que chegue até ele. E pelo fato de que não foi o povo a quem Deus se revelou primeiro, não. Deus, ele nunca quis que a sua criação se perdesse. Ele quer que eles se convertam, entendam o Criador. E Jesus veio e nos ensinou isso. Jesus veio e estendeu para nós, dizendo que todo aquele que nele crê, né, vai ser salvo. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Então, todo aquele que crer no Deus único, porque se Jesus é o pão que desceu do céu, né, ele é o próprio Deus. Se a palavra de Deus é que nos alimenta, se ele é o verbo que se fez carne, e se o verbo estava com Deus desde o princípio, né, na palavra haja luz, né, então ele é o próprio Deus. Se o verbo é o próprio Deus, se Deus é o verbo, se Jesus é o verbo, nós entendemos o que? Que o próprio Deus veio nessa terra para nos ensinar qual foi e sempre vai ser a vontade dele, de que todos sejam alcançados. Toda alma é importante para Deus. Aleluia? Então, quando ele santificar isso, é quando o povo ali entender que a salvação vem através de Jesus, a entender que o Messias já veio na terra, né? Nesse grande dia, então, o Senhor vai santificar esse povo. É isso que nós recebemos, santificação de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Ó, pois eu vos tirarei dentre os gentios e vos recolherei de todas as terras e vos trarei para a vossa própria terra. Então aqui, os filhos de Israel, eles vão retornar do cativeiro, né, babilônico. E vai se cumprir, né,
ainda não se cumpriu. Eles andam espalhados por aí. Esse povo escolhido para levar a presença de Deus, para ser exemplo, não para ser orgulhosos, para serem melhores. Nós somos os queridos, né? Por isso o homem peca. Porque eles têm que entender, carregamos o peso de uma glória. Nós temos que ser em excelência, nós temos que ser bondoso, caridoso, amoroso, resgatar. Nós temos que ser exemplo, que alguém olhe lá fora e queira ser igual a nós. Né? E assim é com todo aquele que nele crê, em Cristo, que crê em Jesus. Nós carregamos esse peso de glória, então. Agora, então, ele está dizendo, olha, eu vos trarei. O Senhor quer reunir esse povo. Né? Na segunda vinda de Jesus Cristo vai se concretizar isso. Aleluia! Quando então aspergirei sobre vós água pura e ficareis limpos de todas as vossas imundícias e de todas as vossos ídolos, vos limparei. Então, quando fala aqui da água, né? Aspergirei água, é o Espírito Santo de Deus que vai ser derramado. Quando todo o povo, né? Todo pagão ou todo o povo de Israel reconhecer Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, vai ser derramado. Nós que já aceitamos Jesus, já tivemos esse derramamento do Espírito Santo de Deus. Porque agora Deus habita em nós. Nós temos consciência de que nós carregamos Jesus. Então, nós temos que vigiar no que falamos, no que nós planejamos, quais são os nossos atos, se isso agrada, se esse fere o coração de Deus ou não. Né, ó, também vos darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vós. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Veja, Deus tira o coração de pedra do homem. Né, que está obstinado, somos os queridos, favoritos de Deus, não podemos nos misturar. Né? Assim é um povo que se sente muito santo, não podemos nos contaminar, não podemos nos achegar, não somos o povo preferido de Deus. Então Deus está dizendo, então, eu vou tirar esse coração de pedra e porei em vocês um coração de carne. Né? Eu darei para vocês um novo coração. Vocês vão ter um novo entendimento, vocês vão nascer em Cristo Jesus. Aleluia! Ó, porém, e na atualidade tem sido assim. Né? Todo aquele que se converte a Jesus, ele tem um coração agora transformado, um coração de carne. E tudo que era petrificado vai cair, todos os paradigmas caem por terra. Todo pagão que se converte a Jesus, ele é renovado. Todo ali judeu que se converte ao cristianismo, a Jesus, entendendo que o próprio Deus desceu na terra para nos ensinar o que é amar, o que é amor, o que agrada o coração do Pai, sabendo que nós somos pecadores, que nós não conseguimos cumprir, né? E que não adianta nós tentarmos esconder os nossos erros, não adianta querermos colocar debaixo do tapete, porque dos olhos de Deus nada fica oculto. Nós precisamos o quê? Nos derramar na presença de Deus, nos humilhando na presença de Deus, pedindo a misericórdia do nosso Pai querido, para Ele nos renovar, para Ele nos ajudar, para Ele nos direcionar, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade na minha e na tua vida. Porém também o meu Espírito dentro de vós. Olha, aquele que aceitou Jesus, ele tem esse Espírito dentro dele. Já começou com Jesus, quando ele veio, passou pela cruz. A morte de Jesus na cruz, ele se entregou para um propósito maior, para isso acontecer. Que o Espírito dele venha habitar dentro de mim, de você, todo aquele que nele crê. E farei que andeis nos meus estatutos e guardareis as minhas leis e as observeis. Então, todo ser que é regenerado em Cristo Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ele tem um novo nascimento no batismo do Espírito Santo de Deus. Ele tem um novo entendimento do que é amor, o que ele fazia antes, ele não pode fazer mais. Aquilo que não agradava o nosso Deus querido, o nosso Criador, nós não podemos fazer mais. Então, que nós venhamos entender dos estatutos, dos princípios da palavra de Deus, né? Então, que é santidade, que nós temos que procurar sermos melhores, ter um coração puro e quebrantado. Nós sabemos que mesmo a pessoa sendo muito boa, ela sendo muito perfeita ali, se achando perfeita, assim como Jó,
Ele era um homem reto diante de Deus, mas ele passou pelos seus momentos de tribulações. Teve algo nele, porque ele ouviu falar de Deus. Mas ali ele disse também que ele teve um encontro face a face, que antes ele conhecia Deus de ouvir, mas ele precisava conhecer pessoalmente. Então é um erro que também existia em Jó. Muitos podem ter esse erro, ser uma pessoa boa, calma, mas não conheceu a Jesus ainda, não conheceu a Deus verdadeiramente ainda, né? E é necessário conhecer, ó. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu serei por Deus. Serei por Deus. Eu vos serei por Deus. Então, todo esse conflito, né, daqueles que ainda não aceitou Jesus, ele acaba aqui, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós passamos a habitar, né, na terra que Deus tem para nós. Isso se cumprirá, né, por completo quando Jesus voltar na sua vinda, sua segunda vinda, e restaurar toda a terra, tirar todo o mal, toda a iniquidade, dar ali o justo juízo para os que se manteram em fé em Jesus Cristo, dando ali sentenças de galardões, né? E dando a punição para aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram a cruz, aqueles que negaram o amor de Jesus Cristo. Eles preferiram servir o mal. Então, o Senhor está dizendo, então, quando nós o aceitamos, nós vamos habitar na terra que Ele deu para nossos pais em herança, isto é, nós não éramos povo de Deus, passamos a ser, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, se Deus deu uma promessa para todos aqueles que creem em Jesus, creem no Deus único, antes de nós fazemos parte dessa promessa. Nós fazemos parte desse povo, aleluia, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei sobre vós fome. Então Deus está garantindo que quando nós o aceitamos como Senhor, quando nós reconhecemos, se esse povo, quando reconhecer Jesus, vai receber tudo isso, imagina nós que já reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Nós já podemos usufruir, né? Ele vai regenerar, quando Ele vier na sua segunda vinda, de tudo, né? A terra, o ser humano, vai nos dar um corpo glorificado, um corpo que não tem morte, não tem dor, não tem tristeza. Esse é o Deus que nós confiamos e cremos. Então nós temos que crer, tomar posse, que Ele diz que levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, que Ele levou sobre Ele todos os nossos fracassos. Ele já cumpriu, Ele consumou. Nós só temos que tomar posse no nome de Jesus. Ó, multiplicarei deste modo o fruto das árvores e o fruto do campo, para que nunca mais recebais entre os gentios o opróbrio da fome. Então Deus está garantindo que todo aquele que nele crê não vai passar fome. A palavra dele diz que ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Está aqui. Aquele que nele crê não vai mendigar o pão, não vai passar fome, não vai passar necessidade. Ele é quem nos supre, é quem nos garante, é quem nos sustenta. Esse é o Deus em que nós servimos. Aleluia! E vos lembrareis então dos vossos maus caminhos e das vossas obras que não foram boas, e vos envergonhareis de vós mesmos por suas iniquidades e por suas abominações. Então Deus está dizendo, então eu vou lembrar vocês, né? Vocês vão se lembrar dos seus maus caminhos, vocês vão ter vergonha, vocês vão repudiar os erros que vocês cometeram, vocês vão repudiar tudo aquilo que não é bom. Vocês vão ter nojo, porque agora dentro de vocês está o Espírito Santo de Deus. Dentro desse povo de coração endurecido, eu creio no nome de Jesus que eles vão se voltar a Deus e vão se arrepender, vão se envergonhar dos seus maus caminhos. Ó, não o faço por amor de vós, diz o Senhor Deus. Notório vos seja. Então entenda, né? Eu afirmo, seja notório isso para vocês. Envergonhai-vos e confundir-vos das suas iniquidades, ó casa de Israel. Então, Deus ele está dizendo que ele não vai derramar todas as suas bênçãos, teu Espírito Santo, dar um coração novo, quebrantado, restaurar a terra, não deixar passar fome, por amor de nós, mas sim por amor a Deus. Que deu Jesus para nos resgatar, porque o propósito de Deus é nos resgatar, nos fazer melhores
como ele nos criou desde o princípio. Que nós voltamos a ser o que nós fomos criados, porque Deus criou tudo em excelência. E esse é o propósito de Deus. Então, por amor de Deus, né, ele está fazendo isso por amor dele mesmo, porque ele é santo e ele não volta atrás da palavra dele. Então, todo o tempo, o propósito de Deus é nos resgatar para nós sermos aquilo que ele nos criou para ser, que é ser em excelência. Aleluia! Louvado é o nome do nosso Deus. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei também com que sejam habitadas as cidades e os lugares assolados sejam edificados. Então Deus está dizendo que quando ele edificar, purificar esse povo que reconhecer Jesus, que está rejeitando Jesus, ele então vai purificar de todas as iniquidades. É o que ele faz conosco, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, ele não se lembra mais. Todo momento que você se volta a Deus pedindo perdão dos seus pecados, ele não vai se lembrar mais. Farei também com que sejam habitadas as cidades e os lugares assolados sejam edificados. Então, onde antes era ali, né, tudo destruição, aonde era assolado, era deserto, aonde estava todo o mal, aonde já não existia mais esperança, Deus está dizendo que ele vai edificar. Ele vai edificar. Talvez você olhe para uma situação da tua vida, da tua casa, das tuas finanças, do seu casamento, e você não vê saída. Você vê tudo destruído, tudo assolado. E Deus está dizendo, quando você se volta a mim, assim como esse povo tem essa promessa, quando eles se voltarem a Deus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, eles vão ter tudo restaurado, tudo transformado. Aonde foi vergonha, agora vai ser motivo de honra, em nome de Jesus. Ó, e a terra assolada será lavrada, em lugar de permanecer assolada aos olhos de todos os que passavam. Então, antes, quando passavam, via tudo deserto, tudo assolado, tudo caído. Agora, ela está sendo lavrada. Agora, ela está sendo transformada. Aleluia! Agora, ela está sendo, glória a Deus, sendo transformada, dando frutos. Para honra e glória do nosso Deus. Aleluia! Os quais disseram, esta terra assolada ficou como um jardim do Éden, aonde foi engano, foi destruição. Agora vamos passar e ver. Olha como voltou, como era no princípio. Olha como está como o jardim do Éden, florido, formoso, dando fruto. Aleluia, crescendo em glória, em beleza. É assim que nós somos na presença de Deus. E estas cidades desertas e assoladas e arruinadas, fortalecidas estão, porque estão em Deus, porque estão em Cristo, como era no princípio. É isso que Deus tem para nós. A todo tempo Deus nos remete que Ele quer que nós sejamos como no princípio. Deixar Ele estar no controle da minha e da tua vida. Aleluia. E os gentios que foram deixados em seus arredores saberão que eu edifiquei as cidades derrubadas e plantei as que estavam assoladas. E eu, o Senhor, falei e o farei. Então Deus está afirmando, eu, o Senhor, falei e o farei. Ele vai fazer, ele vai cumprir. E ele tem cumprido na minha e na tua vida. Que todo aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Você tinha derrota com Cristo e você não tem, você vai ter vitória. Pode ser difícil, pode ser, né? Porque nós temos a luta contra a nossa carne e nós temos a luta contra o espiritual, o inimigo da nossa alma, que ele vai tentar nos afrontar, ele vai tentar dizer que não, ele vai tentar lançar setas, mas quando nós temos entendimento, né, que o Senhor falou e ele vai fazer, ele tem feito no nosso meio, ele tem nos guardado, tem nos purificado, e naquele grande dia nós vamos receber, né, o nosso galardão em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Então antes, elas eram ali cidades derrubadas, desprotegidas, saqueadas. Antes de Cristo, você estava assim, sendo saqueado pelo inimigo, sendo derrubado, sendo, né, explorado, passando raiva, dor, tristeza na alma. Mas quando você encontra Jesus, quando você encontra o Senhor Jesus, ele entra na tua causa, na tua vida, no teu ministério, ele derrama da glória e da bênção. E o Senhor falou e ele vai fazer. Ele tem feito, nós podemos ver a glória de Deus na face da terra. Assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei solicitado,
pela casa de Israel, para os fazer isto, multiplicar-lhes-ei os homens como um rebanho. Então, né, o Senhor está dizendo que ainda será solicitado, isto é, o povo de Israel, e muitos que ainda não creem em Cristo, quando ver toda a destruição, todo o mal, eles vão clamar para que Deus venha fazer na vida deles. Eles vão entender, vão reconhecer o Messias como o Senhor Salvador. Porque eles vão entender que o caminho é esse. Porque eles vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve. A diferença do que não serve, ele vai estar de olho na economia do mundo. Ele vai estar de olho no que o noticiário diz. Ele vai estar dependente do que o homem fala. Mas quem está na presença de Deus, ele vai olhar para a economia do céu. Quanto mais eu planto no reino, mais eu ganho. Quanto mais eu estou com Deus, ele cuida de mim. Quanto mais eu me humilho diante do Senhor, ele me exalta. Eu estou com Cristo. Eu creio nele. Ele diz que ele tem vida em abundância. Ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu quero viver essa abundância. Eu faço parte desse povo. É reivindicar diante do reino, mas com legalidade naquilo que o próprio Deus deu para nós, dizendo que ele falou e ele vai fazer. Então nós vamos ver a diferença daquele que está em desvantagem no mundo, passando dificuldade, mas não quer Cristo. Ele quer a bênção, mas ele não quer servir Jesus. E na hora que vier o momento mal, né, aonde vier, que tem, muitas das vezes acontece tempo em tempo, a economia mundial, a economia, né, de um país, mas aquele que está em Cristo Jesus está avançando, está crescendo, está progredindo, está tendo uma porta aberta. Aleluia! No nome de Jesus Cristo. Nesse nome há poder, nesse nome há milagres. Aleluia! Então nós já estamos sendo o quê? Agraciados pelo reino de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia! Então era para um povo, mas aquele que está de coração orgulhoso não tem como, aleluia. Como as ovelhas santificadas, como as ovelhas de Jerusalém em suas festas solenes. Assim as cidades desertas ficarão cheias de rebanhos, de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, essa é a promessa que Deus vai derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia, ele vai fazer, né? Como as ovelhas santificadas, como as ovelhas de Jerusalém em suas festas solenes. Assim as cidades desertas ficarão cheias de rebanhos. Aleluia. De homens, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo que ele vai realizar aquilo que era tristeza, agora vai ser glória, alegria, bênção. Aquilo que era maldição, que era fracasso, que era deserto, agora vai ser lugar plantado, vai ser lugar frutífero, lugar onde vai ter rebanhos. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. Que palavra abençoada de Deus para a minha e para a tua vida. Mas é necessário o quê? Voltar-se a Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Senhor, muito obrigada, Pai. Senhor, que esse meu irmão e essa minha irmã possa encontrar, Senhor, o teu amor, o teu cuidado, se render ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, deixando o orgulho, deixando, Senhor, os paradigmas, Senhor, deixando, Senhor, os pensamentos que eles pensavam que era o correto, mas que eles iam entender que a revelação está no Senhor, que o cuidado está no Senhor, meu Pai. Perdoa as falhas, as omissões, Senhor. Guarda esse meu irmão, essa minha irmã, que eles venham te aceitar, meu Pai, como, né, o Senhor da vida deles, que eles venham aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles, que eles venham se derramar diante do Senhor, para que o Senhor venha cuidar de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Abençoado está. Que você possa derramar a tua vida aos pés do Senhor Jesus, e deixar Ele cuidar da tua vida, para você fazer parte plena dessa promessa que Jesus nos garante quando ele voltar, mas que já tem se cumprido no meio de todo aquele que nele crê, que já tem sido guardado, já tem sido livre, curado, sarado, frutificando e crescendo em graça, em amor, em abundância na face da terra. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.